Agora, mais uma vez, vamos adorar o Papai do Céu. E nessa música você tem liberdade, mais uma vez, de se levantar também e extravasar na presença do Senhor. Mostrar toda a sua alegria, toda a sua gratidão, todo o seu amor ao Papai do Céu através da dança. Adore ao Papai do Céu. Vamos dançar junto com as crianças. Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor. Queremos, que eu Senhor. fuja, suas mãos estão a me buscar. Vamos dançar, Fecho pode os agitar. olhos, ouço Afasta tua tudo na voz sua me casa. chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Você quer estar mais alto na presença de Segura Deus. em minhas mãos, me leva o pé pra no chão e voar, dança. do meu coração. Me leva mais alto eu quero ir. Você quer ir Me mais leva alto na mais presença do alto, Senhor, teu amor voando eu nas quero asas de sentir. Me Deus. leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Nós queremos sentir o teu amor, Senhor. Leva mais alto na tua presença. Me libertei de todas as prisões. Vamos lá, se agite, dance na presença do Senhor. Novas emoções. Por onde for o seu amor eu cantarei. Com o teu amor nós levaremos, Senhor. Eternidade ao teu lado viverei. Os braços é o lugar onde nós queremos viver. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, Leva pra voar. Dou meu coração. nós daremos o nosso coração a ti. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Queremos sentir o teu amor, Jesus, nos leva mais alto. Nós queremos voar às alturas que o Senhor nos levará. Me leva mais alto, Leva mais alto, Jesus. Nós declaramos, queremos isso. Já me cansei de ficar embaixo, agora eu quero Declaramos subir. que tu és o nosso Deus, quero ir tu és o além da nosso minha rei, dificuldade. aquele que Conhecer veio, a que sua está verdade, e me voltará liberta, para restaura, resgatar a sua transforma. noiva. E eu sei que pode me dar uma vida nova, não importa quantas vezes eu precisar. O seu amor está comigo onde quer que eu vá. Senhor, cada dia que se passa um degrau a mais. Nós queremos te adorar. Senhor, nós queremos nos prostrar diante de ti e declarar uma vida de santidade, uma vida de alegria, pois a tua palavra diz que até a tristeza salta de alegria na tua presença. Uou! Mais alto nós queremos ir na tua presença, Senhor. Teu amor eu quero sentir. Mais alto eu quero ir. Me leva mais alto. Mais alto. Leva mais alto, Senhor. Mais alto, mais alto, mais alto. Queremos ir mais alto na tua presença, Deus. Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, crianças. Vamos adorar o Papai do Céu junto conosco. Arrasta a cadeira para o lado, se levanta e vamos adorar ao Papai do Céu junto com a gente. Amém? Levanto um aleluia na presença do inimigo. Cante mais alto, mais uma vez. Levanto um aleluia Mais alto. mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. Declare que O céu vem guerrear por mim. na tempestade. Na tempestade eu vou cantar.
infestar em nossas vidas. E nós declaramos que Ele é o Todo-Poderoso. E nós vamos cantar mais alto, cantar mais alto, cantar mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. Mais uma vez. Cante mais alto. Cante mais alto. De novo. Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ouvidos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ouvidos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. E na tempestade, sim, eu vou cantar alto e mais alto. Cantar na tempestade, nós queremos louvar e adorar e cantar mais alto. E cantemos aleluia sempre, pois Ele é digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós cantaremos aleluia sempre ao Rei de Deus. Levanta um aleluia na sua casa, aqui na sua mão. Declare sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você pode mesmo. Você é herança de Deus. Vai usar você. Nesse momento Ele vai te dar. Levanta um aleluia. Todas as barreiras. E adora o Papai do Céu junto com a gente. Levanta um Aleluia. Na presença do inimigo. Levanta um aleluia. Mais alto que os ouvidos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. E agora, nesse mesmo espírito de adoração, vamos declarar o quão bom Ele é, que Ele é o Rei do nosso coração. Esse é o nosso Jesus. Cante aí em casa. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Diga que ele é bom. Tu és Declare isso em casa, que Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo o Senhor é bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do nosso coração, Seja o vento a que seja o vento a soprar, a âncora no mar.
seja o Rei do nosso coração. E do meu coração seja fogo a queimar. Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, a nossa canção. E declare: Tu és bom, Tu és bom, o Senhor é bom. Tu és bom, Tu és bom, Tu não me Declare que Ele não nos deixará. não me deixarás Bata jamais. palmas, chame a atenção dele nesse momento, fazendo essa Não me declaração. deixarás, não me deixarás jamais. Ele jamais te deixará. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare essa verdade na sua vida. Tu não me Ele não deixarás, nos deixará. não me deixarás Isso é uma jamais. promessa de Deus para nós, crianças, que até o fim, até a consumação dos séculos, Ele estará conosco. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Ele é bom, porque Ele é bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, Ele é bom. tu és bom, tu és bom, tu não me deixarás, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você pode declarar essa verdade? Declare isso sobre a sua família, sobre o seu papai, a sua mamãe, o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha. Declare que o Senhor jamais deixará a sua família. E levante as mãos aos céus e declare que você e a sua casa servem ao Senhor. E é o Senhor que predomina, é o Senhor que determina todas as coisas. E Ele jamais nos deixará. Oi, crianças, tudo bem? Olha a tia Glaucia aqui de novo. Tô com muita saudade, viu? Hoje eu vou falar de uma parte muito especial do nosso serviço, que é a parte das ofertas. E eu queria lembrar vocês uma história do tempo de Jesus, que foi quando Jesus estava contando aquelas milhares de histórias, aquelas histórias maravilhosas que ele contava. Sempre tinha os discípulos ao seu lado, não é? E uma multidão seguia Jesus. Teve uma dessas histórias que Jesus estava pregando há muitas horas, falando há muitas horas para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E sabe o que aconteceu? Foi escurecendo, foi ficando tarde, e os discípulos ficaram preocupados com a multidão, porque falaram: Jesus, mestre, vamos mandar essa multidão para casa, que eles devem estar famintos, devem estar com fome. E sabe o que Jesus disse? Não, nós não vamos mandar a multidão embora. Ande por todo esse povo e procure algum alimento. Sabe o que os discípulos encontraram, crianças? Apenas um menino que tinha em sua mão um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Então, o menino entregou o cesto para Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus ergueu o cesto, agradeceu a Deus, orou e pediu para que Deus enviasse a provisão. E sabe o que Deus fez, crianças? Multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes. E olha o que aconteceu. Jesus multiplicou, apareceu muitos pães e muitos peixes. E na história conta ainda que sobraram cestos,
7 cestos enormes, cheios de pães e peixes. Sabe o que isso significa? Que apenas 5 pães e 2 peixinhos, na matemática de Deus, pode virar muita coisa. E por que eu quero chamar a atenção de vocês para essa história? Eu quero chamar a atenção de vocês para esse menino, para a generosidade desse menino. Porque ele podia ficar com medo, não é mesmo? Nossa, só eu no meio dessa multidão que tem um alimento. Mas não, ele não pensou só nele, ele pensou em servir a todos. E ele confiou no nosso Senhor. Entregou os 5 pães e os 2 peixinhos e Jesus multiplicou. Ele foi obediente, ele foi generoso. E a palavra de Deus fala para que nós sejamos assim, generosos e obedientes. Então, eu quero desafiar vocês, chame o papai e a mamãe e peça para eles uma oferta de amor do fundo do coração de vocês. Mesmo que seja um pouquinho, na matemática do céu, vai virar muito e vai ajudar muitas pessoas. Amém, crianças? Aqui embaixo do vídeo tem as nossas contas, onde o papai e a mamãe podem transferir ou depositar as suas ofertas, tá? Eu desafio vocês, pede o papai e a mamãe e fala, eu quero muito ofertar, porque Deus se agrada de um coração assim, um coração generoso. E a gente fica muito, muito feliz em aprender com esse menino sobre generosidade, não é mesmo? É isso, crianças. Um beijo no fundo do coração de vocês. Até a próxima, viu? Oi, galerinha! Bem, hoje a gente está aqui para fazer uma dinâmica bem legal com os amigos, com os pais, para vocês brincarem juntos. Bem, a gente precisa de 2 caixas, 2 potinhos, algodão, bola de algodão ou bolinha de papel, 2 colheres e 2 vendas. Vai funcionar assim. A gente vai vendar eles, os 2 vão ficar vendados. E aí eles vão ter que pegar com a colher o algodão, a bolinha de papel e colocar na caixa. E quem colocar mais bolinhas de algodão na caixa por mais tempo ganha. Menos, quer dizer. Falei errado. Agora que eles estão vendados, nós vamos colocar o marcador aqui de 30 segundos e vamos começar a brincadeira. Já! Emanuel ganhou. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Titio Tiago aqui, muito feliz em estar trazendo a palavra do Senhor para vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, nos lares de vocês, no coração de cada um de vocês, tá? Antes de mais nada, eu quero aqui expressar a minha gratidão, a minha felicidade de estar levando a palavra do Senhor para vocês. Titio Tiago não pode abraçá-los pessoalmente, mas eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu amor para cada um de vocês que estão nos assistindo, tá? E como não poderia faltar, o titio do doce, estão aqui os doces para vocês, recebam com carinho. E no decorrer da palavra, tem aquelas brincadeiras que a gente sempre faz, né? Que é os desafios, as perguntas. Conforme vocês forem respondendo nos comentários da palavra, peço o papai e a mamãe de vocês para ajudar vocês. O titio Tiago vai estar lendo os comentários e eu me comprometo em estar levando um docinho na casa de vocês, se assim o papai e a mamãe de vocês permitirem, tá bom? Então, hoje o titio Tiago vem trazer uma palavra para vocês que Deus colocou ao meu coração sobre a vida de uma criança que, como todas as outras, são muito especiais. Só que essa foi uma criança que traz um ensinamento para nós, uma criança da Bíblia, claro, que ela se chama Moisés. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, o título dela seria O Filho Amado, ou A Vida com Propósito.
Por que esses dois títulos, tio Tiago? Porque ao decorrer da palavra nós vamos estar sabendo melhor o porquê do título, que a gente poderia usar tanto um quanto o outro. Amém? Então vamos lá. Moisés, como muitos de vocês já sabem, eu tenho certeza que o papai e a mamãe de vocês já falaram isso. Moisés era uma criança muito especial. Por que que ele era especial? No Egito, na época que Moisés nasceu, até antes de Moisés, na verdade, o povo de Israel estava sendo escravizado, estava sendo, de uma certa forma, maltratado em serviços escravos, em serviços onde, muitas das vezes, desumanos, pelos capatazes, pelos soldados do povo do Egito, do qual era um mandado do faraó, que era naquela época o rei do Egito. Só que o faraó percebeu algo no meio do povo de Israel, que o povo de Israel estava se aumentando em quantidade de pessoas, ou seja, estava ficando maior do que o próprio povo do Egito. E nisso trouxe algo ao coração do faraó, ele ficou com medo. Mas por que medo? Porque conforme ia crescendo a quantidade do povo de Israel, ele via o medo do povo de Israel se voltar contra ele, e a quantidade era maior. Então, o faraó ele fez um decreto. Qual que era esse decreto? Ele chegou para as parteiras e mandou as parteiras do povo de Israel matar todas as crianças do sexo masculino que nascesse. Só que ele percebeu que isso não estava acontecendo e foi até as parteiras. E as parteiras falou para o faraó: Senhor, nem tem como a gente fazer isso, porque o povo de Israel é um povo tão abençoado por Deus, que antes mesmo da gente chegar até ele, até a mãe, até o parto, a criança já havia nascido. Então não teve como. E de uma certa forma, elas se sentiram livres de cometer aquele erro, porque sendo elas parteiras do povo de Israel, elas tinham a obrigação dada por faraó de matar as crianças do seu próprio povo. Então faraó teve uma ideia macabra, digamos assim. Por quê? Porque ele fez um decreto. Qual que era esse decreto? Que os soldados matassem todas as crianças do sexo masculino. Ou seja, os homens iam ser mortos. E por que os homens, tio Tiago? Porque os homens eram que estavam à linha de frente da batalha, eram os homens que faziam o trabalho braçal e, de uma certa forma, tinha mais força e até mesmo voz para lutar contra o povo do Egito, contra os soldados e até mesmo o decreto ou as ordens de Faraó. E Faraó, se sentindo amedrontado por aquela multidão que se expandia no povo de Israel, fez esse decreto: matem todas as crianças do sexo masculino. E assim foi feito. O soldado de Israel, o soldado do Egito, saiu à procura de todas as crianças do sexo masculino para assim fazer, matá-las todas elas. E a mãe de Moisés, sabendo desse decreto, o que ela fez? Ela pegou Moisés, colocou ele num cestinho de palha, cobriu ele com pinche para a água não adentrar dentro do cesto e não afogar o Moisés, e colocou ele à beira do rio para descer. Só que com isso, a irmã de Moisés saiu a caminho, percebendo o trajeto, acompanhando o trajeto do cestinho que ali carregava o seu irmão. E numa parte do rio se encontrava a filha de Faraó. Ela saiu para tomar seu banho junto com as suas servas. Só que uma das suas servas escutou o barulho de uma criança, o choro de uma criança. E ao sair para procurar, se deparou com a criança, Moisés, deitada, chorando dentro de um cesto, à beira do rio, à beira dos juncos também. Algumas palavras falam assim, que juncos, traduzida para o português para a nossa palavra, ela significa mato, à beira do rio, a margem do rio, as folhas, as ervas que ficam ali à margem. E ao ver aquela criança, a serva da filha de Faraó foi até o encontro dela com Moisés. Só que ela teve compaixão ao ver aquela criança. E vendo a irmã de Moisés, que ele foi achado pela filha de Faraó, por uma das suas servas, chegou até ela e falou: olha, se a senhora quiser, eu posso levar essa criança para ser amamentá-la, para que ela não morra. E após ela ser amamentada, eu trago ela de volta. E assim, a filha de Faraó aceitou. E ainda ajudou, ainda falou para ela que, olha, você vai, leva, amamenta ela, e após ela ser amamentada, ela desmamar, você vai trazer ela para mim. E enquanto isso, eu vou te dar todos os suprimentos, todos os mantimentos, ou seja, eu vou sustentar tu e a tua casa, para que a criança cresça bem, com saúde. E assim se fez.
E agora num ponto aqui, onde como todas as aulas do tio Tiago acontecem, nós vamos entrar agora na parte dos desafios, tá? Enquanto eu vou pregando a palavra, eu vou fazendo as perguntas. Nesse momento eu quero que você chame o seu papai e a sua mamãe para participar conosco, tá? E o primeiro desafio, eu tenho certeza que muitos de vocês, ou se não todas, vocês sabem a tradução, o significado do nome de Moisés, né? Eu não vou falar, mas eu vou dar pistas, tá? A primeira pista Moisés foi colocado à beira do rio, e ele foi achado por uma serva da filha de Faraó, tá? Então eu quero que você pergunte ao papai e à mamãe agora qual que é a tradução, qual que é o significado da palavra, do nome de Moisés. E vamos dar continuidade à sua palavra. E você vai responder nos comentários, tá? Com isso, depois, após a sua resposta, o tio Tiago vai estar vendo as respostas. E se vocês me permitirem, eu vou levar um docinho para cada um de vocês nos lares de vocês. O tio Tiago se compromete a fazer isso para vocês, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa palavra. E assim Moisés cresceu, sendo amamentado pela sua própria mãe, porque até então, quando a sua irmã levou ele para ser amamentado, a filha de Faraó não sabia que aquela era a irmã de Moisés. E Moisés foi levado para ser amamentado. E após Moisés crescer e deixar de ser amamentado, ele voltou, ele foi para a casa de Faraó. E assim foi criado como um príncipe, como a filha, o filho da filha de Faraó. E Moisés crescendo em sabedoria, crescendo em ensinamentos, crescendo em comportamento, porque ele era tratado e era educado da melhor maneira possível, porque a Faraó, assim como a sua filha, tinha todos os recursos. Moisés cresceu, só que ele mesmo crescendo, sendo criado por uma família egípcia, ele jamais esqueceu e desvalorizou as suas raízes, de onde ele veio, do povo de Israel. E Moisés crescendo e vendo todo o sofrimento do povo de Israel, ou seja, o seu povo, ele foi um certo dia de encontro a amar até mesmo os nossos inimigos. Só que isso é um ponto muito importante que Moisés nos ensina, em relação a não abandonar e não deixar as suas raízes, e não deixar com que coisas aconteçam no nosso meio e que a gente fique calado. O que o senhor está querendo dizer com isso, tio Tiago? Por exemplo, o grande líder, ele era tido como um grande líder religioso, um senhor juiz, um legislador naquela época. O que é um legislador, tio Tiago? Um legislador, ele é um doutor em leis, ele é quem cuida das leis, ele é até mesmo quem faz as leis. E Moisés, ele era esse cara. Então, com isso, ele era tanto respeitado pelo seu povo, os israelitas, e assim também como os egípcios. Afinal de contas, ele cresceu também como filho da filha de Faraó. Então, querendo ou não, ele tinha algumas identidades com o povo egípcio, porque ele cresceu com o povo egípcio. Ele foi criado, ele foi, de uma certa forma, doutrinado até. Só que, friso mais uma vez, ele jamais deixou suas raízes. O povo de Israel, o Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor do povo de Israel, ele jamais deixou de adorá-lo para adorar o Deus dos egípcios. E assim Moisés, ele era respeitado. E a quem a autoria da Torá. Por quê? Por causa da sua humildade, por causa da sua sabedoria e por causa do seu amor para com o próximo e para com o povo de Deus, principalmente com o povo de Deus. E Moisés foi crescendo em sabedoria, Moisés foi crescendo em obediência, Moisés foi vendo todo o sofrimento do seu povo na mão dos egípcios. E um certo dia, Deus, o Senhor, apareceu a Moisés e fez o seguinte proposta para Moisés. Na verdade, não foi proposta. Deus, ele deu uma ordem a Moisés, que ele seria o livrador daquele povo que tanto sofria nas mãos dos egípcios, ou seja, o seu povo. E como que Deus apareceu a Moisés para dar essa ordem a ele? Através de uma sarça que se queimava, porém, ela não se desmanchava, ou seja, como assim, tio Tiago? Era uma árvore que pega fogo, mas ela não se queima, entendeu? Ou seja, é como se eu colocasse fogo numa folha dessa de papel, e ela não se queimasse, ela não se desfizesse, não se desmanchasse. E assim apareceu Deus, o Senhor, a Moisés, e deu esse decreto a ele, que ele iria voltar para o seu povo, para livrar o seu povo da escravidão dos egípcios. E por que voltar?
porque nessa época, já nesse presente que Deus falava com Moisés, foi onde ele conheceu a sua parceira, a sua companheira, que acompanhou ele durante a sua trajetória. E nisso o Senhor falou com Moisés: tu vai livrar o teu povo, o meu povo, das mãos do povo do Egito. Só que Moisés, assim como nós, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque Moisés, ele tinha algumas dificuldades, algumas limitações. E uma delas é um dos pontos mais significantes na vida de Moisés. Que inclusive ele fala com Deus. Ele fala: Senhor, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou um homem de poucas palavras. Eu sou um homem que não sei me expressar direito. Só que ele tinha um problema, o porquê que ele não poderia se expressar, porque ele não podia se expressar, porque ele não era um homem de muitas palavras. O Senhor, ele tem tudo nas suas mãos, o Senhor, ele jamais vai fazer nada pela metade. Então o Senhor fala a Moisés: não precisa te preocupar, porque o teu irmão falará por ti. Aí nessa hora veio o irmão de Moisés, que era Arão. Então Arão foi um cara que, além de irmão de Moisés, foi um parceiro, era também um profeta. Não como Moisés, pelo fato de Deus ter dado a ordem a Moisés. Só que sem Arão, digamos assim, talvez não pudesse se cumprir por causa dessa limitação de Moisés. Escrevam aí embaixo, tá? A limitação que Moisés tinha, o problema. Uma dica, ele não sabia falar direito. Essa é a dica que tio Tiago te dá. Eu sei que muitos de vocês estão respondendo agora, sem a ajuda do papai e da mamãe de vocês, se vocês entendem. E assim foi a vida de Moisés. Ele, muitas das vezes, o Senhor falando com ele, que era para ele fazer certas coisas, e ele trazia para si com dificuldade, porque ele era um homem humilde, um homem simples, onde ele não se via capaz de fazer algo tão grandioso. Só que assim como as nossas vidas hoje em dia acontece com a gente, o Senhor muitas das vezes nos dá a oportunidade de falar do amor dele, de falar sobre a vida dele, de falar sobre o que Jesus é capaz e foi capaz de fazer por cada um de nós em prova do seu amor. E a gente muitas das vezes fica com medo, até mesmo de dar um conselho para um coleguinha, até mesmo o nosso papai e nossa mamãe. Eu falo por mim mesmo, que muitas das vezes os meus filhos me dão um conselho. Então, quando eu estou errado, porque o papai e a mamãe, nós não somos perfeitos, nós também erramos. E vocês têm total liberdade e até autoridade de Deus para nos aconselhar a fazer a coisa certa naquele momento que a gente esteja fazendo algo que não agrada. Então, assim é a nossa vida também. O Senhor, ele vê a dificuldade de Moisés, só que ao mesmo tempo que ele vê e ele já sabia, como Senhor de todas as coisas, ele também já tinha a solução. Então ele já tinha Arão encaminhado, porque ele já sabia que Moisés tinha aquela limitação e ia expor aquilo para ele. E assim foi durante um bom período. Por que durante um bom período? Porque o povo de Deus, nessa época que Deus falou com Moisés, Moisés já não se encontrava mais no Egito. Moisés já se encontrava na terra do seu sogro. E o Senhor fala para ele: ó, tu vais sair daqui, dessa terra, e vai voltar para o Egito para livrar o meu povo. E sabe como que Moisés fez isso? Como que Deus ordenou Moisés fazer isso? E qual que foi o meio de transporte dele? É o terceiro desafio agora para vocês. Chama o papai e a mamãe de vocês de novo para perguntar qual que foi o meio de transporte que Moisés usou para sair da terra onde ele estava, do seu sogro, para voltar lá para o Egito, para livrar o povo de Deus como ferramenta do Senhor. Porque quem livrava, na verdade, era Deus. Moisés, ele era apenas usado como ferramenta do Senhor para transmitir aquilo que o Senhor tinha para fazer e para falar ao seu povo e ao rei do Egito, que nessa época já não era o mesmo rei de quando Moisés saiu, de quando Moisés cresceu, já era outro faraó. Então Moisés saiu da sua casa e foi. Uma dica: ele foi montado. Ele, sua esposa e seus filhos, ele foi montado em algo como meio de transporte, até chegar ao Egito. E um detalhe, sabe qual que era a distância, crianças, que Moisés percorreu? Diz a história, a palavra, de uma cidade a outra, vou até ler para vocês aqui, ó. 450 quilômetros era a distância que Moisés percorreu
de uma cidade a outra, ou seja, da terra onde ele estava do seu sogro, para voltar ao Egito onde ele cresceu. E assim Moisés fez, e chegando lá, o Senhor deu ordens a ele, para falar para Faraó, livrar o povo dele, para o povo dele prestar culto a Deus. Na verdade, não era nem libertar a princípio, era apenas para tirá-lo, o povo dele sair da terra do Egito e para um deserto ou para outra cidade, prestar culto a Deus, prestar a sua adoração durante 3 dias. Era isso que Moisés trazia como palavra e trazia como ordem de Deus a Faraó. E Faraó se posicionou uma pessoa dura, uma pessoa sem sensibilidade. E nisso ele não deixou. Nessa hora aí, crianças, entra as 10 pragas que vocês sabem quais são. As pragas do gafanhoto, as pragas da escuridão, as pragas da rã, as pragas das moscas, enfim, até a última ordem do Senhor para Moisés chegar até o faraó e falar. E essa, infelizmente, foi uma ordem que Faraó teve que cumprir. Por quê? Porque ele sentiu a dor que o seu antecessor, o outro faraó, fez muitos pais sentirem, muitas famílias. Por quê? Porque a última ordem de Deus era: ou você deixa o meu povo ir, ou então todo primogênito, todo homem, todo filho homem, toda mulher, sendo o primeiro filho de todo egípcio, todo casal egípcio, ia ser morto. Inclusive o seu filho, faraó. Essa foi a ordem de Deus. Mas tio Tiago, por que Deus fez isso? Porque, de uma certa forma, o Senhor queria mostrar para Faraó que ele era o Deus, o grande eu sou, porque assim ele se denominou e assim se apresentou a Moisés. Quando Moisés perguntou para ele: o que eu digo para Faraó ou para o meu povo? Quem é que está mandando essa ordem? E assim Moisés fez, disse que era o grande eu sou, e Deus queria provar isso para ele. Não que Deus precisasse, mas queria mostrar para ele que ele era o Deus Todo-Poderoso e que tinha todo o controle e que não tinha outro Deus além dele. Então houve essa parte de todas as crianças serem mortas, inclusive o filho de Faraó, seu primogênito, que foi onde Faraó deixou o povo de Israel, comandado por Moisés e Arão, sair do povo do Egito. E nessa época, mesmo assim, nesse momento, após o povo do Egito ser liberto, após o povo do Egito, o povo de Israel ser liberto, sair das mãos do povo do Egito, Faraó ainda foi atrás com seus soldados para matá-lo. Aí vem um grande milagre do qual nós sabemos, do qual nós, talvez seja um dos milagres mais marcantes das nossas vidas, como cristãos, que é quando Moisés estende o seu cajado, que era um cajado que Deus ordenou que ele ficasse com ele, porque através desse cajado, muitos sinais iam ser feitos, pelo poder de Deus. E agora o quarto desafio a vocês: qual foi esse sinal? O que houve? Uma dica, tem a ver com água, tem a ver com mar, tá? Chama o papai e a mamãe de vocês para estar falando para vocês e ajudando. E assim Moisés fez, e acabou que Moisés ele partiu e foi com seu povo para a terra que o Senhor havia prometido, porque o Senhor tirou de lá para a terra que emanava leite e mel, a terra prometida. E assim, o porquê que eu intitulei essa palavra como o Filho Amado? Porque em todos os momentos de dificuldade, de perseguição, de escassez, de até mesmo falta de coragem de Moisés, o Senhor jamais deixou de estar com ele. E assim é o Senhor nas nossas vidas. Ele nos vê como Filho amado. E Ele jamais vai sair da nossa presença enquanto nós o buscarmos. E assim também nós podemos falar uma vida com propósito. E eu falo para vocês e declaro para vocês, assim como Moisés, cada um de vocês tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. E vocês têm que fazer esse propósito, não como obrigação, mas sim por amor. Porque isso aí nos revela uma obediência e um amor ao Senhor. E eu quero deixar para vocês que em todos os momentos o Senhor esteja na vida de vocês, tá? Essa foi a palavra de hoje, a vida de Moisés, que foi um grande homem e uma pequena criança que ao nascer e que ao crescer se tornou esse grande líder, um grande profeta. Que nós possamos ter a mesma sabedoria, obediência e o amor de Moisés, pela obra de Deus,
Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade, tá? Tio Tiago ama muito. E aí, galera, gostaram do serviço? Comenta aí embaixo a parte que vocês gostaram. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E já curte e compartilha, hein, galera? E ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Até domingo que vem!